Fala aí galera, seja bem-vindo ao Mensageiro da Fé e no vídeo de hoje iremos falar acerca do problema do mal. O problema do mal é certamente um dos maiores obstáculos à crença à existência de Deus. Nós sabemos que esse assunto não é muito falado, nem mesmo muito pregado. Talvez porque não dê ibope, talvez porque não contribua para o giro financeiro e por isso poucos sabem a respeito. Mas certamente é um dos assuntos que solidifica a nossa fé de forma a nos livrar de possíveis vulnerabilidades. Se você se interessa por esse assunto, fique aí que é logo depois da vinheta. Para falar sobre o problema do mal, eu acho necessário muita sensibilidade, porque quando consideramos tanto a extensão quanto a profundidade do sofrimento no mundo, seja devido à desumanidade do homem para o homem, como a desastres naturais, devo confessar que é muito difícil acreditar que Deus existe. Mas como podemos ter a certeza de que Deus não existe? Talvez haja uma razão, um motivo pelo qual Ele permite todo o mal no mundo. Como nós podemos saber? Primeiro devemos distinguir entre o problema intelectual do mal e o problema emocional do mal. E no vídeo de hoje eu quero falar a respeito do problema intelectual do mal. O problema intelectual do mal diz respeito a uma explicação racional de como Deus e o mal podem coexistir. Existem duas versões desse problema. Primeiro, o problema lógico do mal e segundo, o problema probabilístico do mal. De acordo com o problema lógico do mal, é logicamente impossível que Deus e o mal coexistam. Ou seja, se Deus existe, então o mal não deve existir, e vice-versa. Se o mal existe, Deus não existe. Mas como o mal existe, então segue-se que Deus não existe. Mas o problema com esse argumento é que não há razão para pensar que Deus e o mal são logicamente incompatíveis. Não há contradição explícita entre eles. Mas se para o ateu existe uma contradição implícita entre Deus e o mal, então ele deve assumir algumas premissas ocultas que trazem essa contradição implícita. E o grande problema com isso é que nenhum filósofo já foi capaz de identificar essas premissas. Portanto, segue-se que o problema lógico do mal não prova nenhuma inconsistência entre Deus e o mal. E mais do que isso, podemos realmente provar que Deus e o mal são logicamente consistentes. O ateu pressupõe que Deus não pode ter razões moralmente suficientes para permitir o mal no mundo. Mas essas suposições não é necessariamente verdadeira. Vejamos então por que, desde que Deus tenha razões moralmente suficientes para permitir o mal, então segue-se que Deus e o mal são logicamente consistentes. E isso certamente parece pelo menos logicamente possível. E o que é legal, galera, é saber da verdade de que é amplamente aceito pelos filósofos contemporâneos que o problema lógico do mal foi dissolvido. Ou seja, a coexistência entre Deus e o mal é logicamente possível. Muito bem, agora vamos falar da outra versão do problema intelectual do mal, que é chamado de problema probabilístico do mal. Vamos lá, galera, não se estranhem com os termos. Então, de acordo com essa versão do problema, a coexistência entre Deus e o mal é logicamente possível, mas, no entanto, é altamente improvável. E o argumento diz que a extensão e a profundidade do mal no mundo é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que é altamente improvável que Deus tenha razões moralmente suficientes para permitir isso. Portanto, dado o mal no mundo, é improvável que Deus exista. Muito bem, então a nossa primeira defesa é que nós não estamos em uma boa posição para poder avaliar a probabilidade de Deus ter razões moralmente suficientes para os males que ocorrem. Ou seja, como pessoas finitas, somos limitados no tempo, no espaço, inteligência e percepção. Mas o Deus transcendente e soberano, ele vê o fim desde o início e providencialmente ele ordena a história para que os seus propósitos sejam finalmente alcançados através de decisões humanas livres, galera. Esse conceito enche o meu coração de alegria, de felicidade por essa soberania, por essa
capacidade, por esse poderio do nosso Deus. E não para por aí, porque para alcançar os seus fins, Deus pode ter que enfrentar alguns males no meio do caminho. Mas esses males que muitas vezes nos parecem inúteis dentro do nosso quadro limitado, podem ser considerados justamente permitidos no quadro mais amplo do nosso tão grande Deus. E a nossa segunda defesa, que eu também considero muito boa, é que a fé cristã implica em doutrinas que aumentam a probabilidade da coexistência entre Deus e o mal. Ao fazê-lo, essas doutrinas diminuem qualquer improbabilidade da existência de Deus que se julgasse a partir da existência do mal. Agora, quais são essas doutrinas? Deixe-me mencionar apenas 4. A primeira delas diz que o objetivo principal da vida não é a felicidade, mas sim o conhecer de Deus. Uma razão pelo qual o problema do mal parece tão intrigante é que tendemos a pensar que se Deus existe, então o objetivo dele para a humanidade é só a felicidade neste mundo. Mas de acordo com a visão cristã, isso é falso. O fim do homem não é a felicidade nesse mundo, mas o conhecimento de Deus, que acabará por levar à verdadeira e eterna realização humana. Olha que é legal a gente colocar um pouco de atenção nesse ponto, porque poderíamos também dizer que o sofrimento humano, ele também proporciona uma ocasião para uma maior confiança e dependência de Deus, tanto do sofredor como daqueles que o cercam. A segunda doutrina diz que a humanidade está em rebelião contra Deus e os seus propósitos. Ao invés de submeter e adorá-lo, as pessoas preferem seguir os seus próprios caminhos e aí elas se veem alienadas de Deus e moralmente culpadas diante dele. Os terríveis males humanos causados no mundo são testemunho da depravação do homem nesse estado de alienação espiritual de Deus. Já o cristão, ele não está surpreso com esses males humanos no mundo. Ao contrário, ele espera isso. A Bíblia diz que Deus deu à humanidade ao pecado que escolheu. Ou seja, ele não interfere para detê-lo, mas deixa a depravação humana seguir o seu curso. A terceira doutrina, galera, também é maravilhosa. Eu amo essa doutrina. A doutrina que diz que o conhecimento de Deus derrama a vida eterna. Ou seja, para o cristão, essa vida não é tudo que existe. O cristão sabe que no futuro Deus recompensará aqueles que sofreram aqui nesse mundo com coragem, com confiança, com uma vida eterna de alegria, assim, indescritível. E finalmente a quarta doutrina, que diz que o conhecimento de Deus é um bem incomensurável. Deus, ele é a fonte infinita do bem e do amor, o comprimento da existência humana. Os sofrimentos dessa vida não podem ser comparados a ela. Assim, galera, a pessoa que conhece a Deus, não importa o que ela sofre, por mais terrível, escute bem, por mais terrível que seja a sua dor, ela ainda pode dizer: Deus é bom para mim, Ele é maravilhoso para mim, Ele continua comigo e providencia todas as coisas, Ele cuida de mim, simplesmente por essa virtude de conhecer a Deus, que é um bem incomensurável. E é isso aí, galera. O interessante é que essas 4 doutrinas, elas reduzem grandemente qualquer improbabilidade que o mal pareça lançar sobre a existência de Deus. Muito bem, galera, ficamos por aqui. No vídeo de hoje falamos sobre o problema do mal, sobre o problema intelectual do mal. Espero que essas verdades, esses argumentos venham encontrar guarida no seu coração, venham fortalecer a sua fé. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, marque um amigo, deixe aí suas opiniões, críticas, sugestões, perguntas e fiquem na paz. Que Deus os abençoe na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor.